Nosso assunto agora é o recente anúncio do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Apesar de ser considerado um marco nas relações comerciais entre os dois blocos, o tratado ainda enfrenta oposição e desafios antes de entrar em vigor. Para entender as implicações econômicas desse acordo e os possíveis impactos para o Brasil e seus parceiros, eu converso agora com a Carla Beni, que é economista e professora da Fundação Getúlio Vargas e nossa parceira aqui também. Obrigado, bom dia, viu? Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. É sempre um prazer, viu? Já estava com saudades. Pois é, e sempre com assuntos importantes, né? Descomplicando aí esses temas envoltos, esses temas que envolvem a economia. Eu quero entender o seguinte: o acordo, né, entre o Mercosul e a União Europeia é descrito como um marco histórico. Foram muitos anos ali de negociação, era uma prioridade, inclusive, do presidente Lula. Agora, na prática, o que esse tratado significa para os dois blocos e como que isso pode impactar especificamente o Brasil? Quando a gente lembra que foram 25 anos para chegar até aqui, a gente entende que grandes acordos comerciais envolvem questões políticas e diplomáticas. Então, passamos por esse período todo e chegamos nessa assinatura. Então, politicamente, isso é um grande ganho para o governo que estiver no momento. Então, realmente, isso é um grande ganho político para o governo atual, porque provavelmente num governo anterior ou muito diferente desse, talvez você diplomaticamente tivesse outras dificuldades. Então agora o acordo foi assinado. Eu até fiz uma lista, Wilker, dos próximos passos para a gente ter ideia da dificuldade disso. Primeiro, cada país vai ter que fazer a sua tradução do acordo. Depois, a revisão legal, ou seja, juridicamente, se está tudo certo no acordo, se não fere nada para cada país. Depois, tem que ter a aprovação inteira desse acordo em cada país. Depois, você tem a ratificação disso pelas nações, e aí ele entra em vigor. E esse processo, ele tem uma escala de implementação. Então vamos imaginar que você consiga, numa situação muito ideal, fazer toda essa lista que eu falei em um ano. Você tem até 15 anos de uma forma gradativa para implementar essas questões tarifárias, porque sempre vai ter, Wilker, o grupo que vai ser beneficiado e o grupo que não vai ser tão beneficiado. Então, aqui vai ter um embate. Então, olha para você ver esse processo como é longo. Exatamente. E eu queria entender o seguinte: como você disse, tem um grupo que vai ser beneficiado, outro vai se entender ali como prejudicado, e um estudo feito pela CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, apontou o risco de perda de empregos no setor industrial. Quero saber se esse risco ele é real ou se os benefícios desse acordo podem superar os possíveis prejuízos. Quando a gente pega os países, que foi até o ponto inicial que você tinha me perguntado, e eu acabei não especificando. Nesse grande acordo, nós temos 3 grandes países que são contra, que estão combatendo muito: França, Holanda e Polônia. O que acontece? Para que isso tudo entre em vigor, nós temos 35 países no Comitê Europeu. Se 15 não assinarem, o acordo morre. Então, repare que eu tenho 35 e 15 é o meu limite. Então, esses países, a França, Holanda e Polônia, eles estão fazendo uma pressão porque a parte agrícola deles vai ser mais afetada. Então, lá naqueles países, você tem esse segmento da economia, que é a parte agropecuária, muito preocupada com a entrada da carne brasileira, da carne argentina, da carne uruguaia, por exemplo. No nosso caso, nós vamos ser beneficiados nesse ponto, mas o que a Alemanha quer com esse acordo?
colocar os carros dela no mundo todo. Para nós, aqui na outra ponta, a indústria acaba sendo mais prejudicada. Então, para responder essa sua questão dos dois lados, no Brasil, o setor mais beneficiado vai ser o agropecuário e o que mais vai ter dificuldade vai ser a indústria, nesse sentido, e nos países desenvolvidos europeus vai ser o inverso. Então, o que é uma pena para nós, Wilker, é que a gente continua com essa pauta agropecuária que tem baixo valor agregado. Então, faz sentido esse anúncio, por exemplo, da CUT, mas nesses grandes acordos a gente tem que procurar pegar problemas setorizados e ver como que a gente minimiza isso com outras políticas públicas, por exemplo. Perfeito. A gente está falando aqui da possibilidade de aumentar o desemprego, por exemplo, ou na sua avaliação isso não deve acontecer? Não, eu acho que é o seguinte, num primeiro momento é normal que o segmento afetado anuncie esse tipo de informação. Olha, se isso for assinado, vai perder emprego. Só que repare que nós temos uma escala de 15 anos para essa adaptação. Então, a gente ainda não tem como dizer que você vai ter uma redução de emprego nesse segmento. Do mesmo jeito que a gente também não tem como analisar se a gente vai ter mais emprego no setor agropecuário por causa disso, até porque o setor agropecuário é muito mecanizado e na nossa economia ele é o que menos emprega, né? O setor de serviços é o que mais emprega e o setor da indústria é o que tem o emprego considerado mais qualificado com um salário médio maior. Então, a gente ainda não tem essa resposta, mas sim, alguns segmentos vão ser mais afetados, por isso que a gente tem esse período de transição longo, porque você vai ter cotas, Wilker. Essas cotas vão ter reduções tarifárias, não é que vai liberar toda a estrutura tarifária, não é isso. É toda uma escala de cotas. Ah, então você tem até tanto para exportar, você reduz em tantos por cento a alíquota tributária, por exemplo. Então é algo muito, digamos assim, suave, mas ainda tem um longo tempo. Hoje não vai mudar nada a nossa vida. Vamos continuar falando disso por alguns anos, então, né? Entendendo. Vai ser igual a reforma da Previdência, que a gente todo ano tem que ir atualizando as pessoas, porque o período de transição é longo também. Para o consumidor brasileiro, a gente espera o quê? Redução do preço dos produtos europeus aqui no nosso país? E quais produtos são esses? Você mencionou aí a questão dos carros. Os impactos vão além disso? Vão sim. A gente também, por um outro lado, espera uma entrada aqui de outros produtos, inclusive o segmento no Brasil que está preocupado, por exemplo, é a parte de lácteos, porque a produção nossa de lácteo ela é basicamente para consumo interno. A gente exporta muito pouco. E aí a gente vai ter uma entrada aqui de todos os produtos lácteos. Imagine entrando aqui os queijos europeus. Então, isso para o produtor local de queijo vai ser uma preocupação. Por um outro lado, para nós como consumidores, nós vamos ter mais ofertas de queijos, por exemplo, na prateleira do supermercado, com uma redução de carga tributária. E também, por exemplo, vinhos. Queijos, vinhos, isso daí que é muito forte na Europa, vem para cá, porque a gente, se vocês repararem no supermercado, quando você vai comprar vinhos e tudo, a gente tem um direcionamento para os vinhos do Mercosul, que é a Argentina, que é o Uruguai. Então, a gente vai ter uma outra prateleira, digamos assim, mais com esses outros produtos. Aí, logicamente, os produtores locais aqui também estão preocupados. Então, Wilker, é sempre esses dois lados, mas para nós, no supermercado, a gente espera que aos poucos a gente tenha uma oferta maior de produtos europeus, basicamente. Certo, o Mercosul enfrenta, né, algumas divisões políticas, algumas tensões políticas, principalmente com os governos anteriores aqui do Brasil, com o atual da Argentina também. De que forma essas tensões elas podem impactar nesse acordo ou não impactam? Agora, nesse momento, que é essa fase de
tradução, questões legais, ratificar isso daí, a gente tem que separar um pouco essa tensão, que ela é muito visual, que a gente vê nos vídeos, na internet, na mídia, tendo esse embate entre o nosso governo atual e o argentino, por exemplo. Esse período, Wilker, desses governos Lula e Milei é muito pequeno, perto do tempo desse acordo. Imagine que já são 25 anos para a gente chegar até aqui. E até a gente completar todo o ciclo são mais 15. Então, pegando os 15 anos e pegando um governo Milei ou um governo Lula, é muito pouco tempo. Então, o que a gente espera é que as questões comerciais de importação e exportação falem muito mais alto do que essa espuma, digamos assim, que a gente vê no noticiário. É muito ideológico, né? Na hora do vamos ver mesmo, as coisas acontecem ali de uma maneira diplomática, é o que a gente espera que aconteça sempre. Agora, para finalizar, tem como a gente fazer uma conta matemática aqui e entender quem vai ganhar mais com esse acordo, se é o Mercosul ou a União Europeia? Olha, essa sua pergunta é ótima, porque como a resposta depende do segmento, então o segmento que tem um maior valor agregado é o segmento europeu com a indústria, porque a indústria europeia é muito mais forte do que a nossa. Então, se pensar pelo valor financeiro, já que você está querendo fazer uma conta, a Europa vai ganhar mais para colocar todos os seus produtos aqui industrializados. Então, sim, em termos de valor financeiro, monetário, eles vão sair ganhando. Tá certo, professora, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais. Falamos muito desse tema aqui enquanto estava em discussão e agora a gente continua acompanhando de perto para entender de que fato isso, de que maneira, né, de fato isso vai impactar aí na vida dos brasileiros. Um abraço, até a próxima, viu? Um abraço, um ótimo dia para todos e até a próxima. Até, tchau, tchau.